Na semana passada, a gente terminou a leitura dos relatos da infância de Jesus, que foi o nosso foco de atenção praticamente aí nos 2 últimos estudos. Agora a gente entra para uma nova fase da história de Jesus, pós um hiato, um vácuo sem relatos, que é todo o período entre Jesus no templo até o período do batismo. Há um vácuo na história, há um espaço sem relatos. Então nós vamos começar com a história de João Batista, capítulo 3 de Mateus, que é a entrada para esse novo período, a partir do ministério de João e depois o batismo de Jesus na sequência. Esses são os relatos que a gente vai analisar para hoje. Então, se alguém puder me ajudar na leitura, capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Até aí? Até aí? Isso. Aí tá bom. Algumas coisas importantes dessa primeira parte do ministério de João Batista. Primeiro, essa parte inicia o processo de forma abrupta, né? Não há uma história sequente, é como se a gente tivesse realmente um hiato na história, e de repente aparece João Batista já pregando no deserto. É interessante lembrar que, desde o nascimento, João Batista está apontado como aquele que seria o precursor do Messias. Não só isso, a forma como João Batista foi criado e a maneira como ele é separado para esse ministério, na qualidade de um nazireu, quando aparece a indicação lá no início do nascimento de João Batista, implica essa forma simples de vida que ele levava, de ter se deslocado do ambiente citadino, né, do ambiente onde as pessoas vivem na cidade, para viver num lugar deserto, próximo ao Rio Jordão, e ali ele desenvolve todo o seu ministério. Uma coisa que aparece aqui no texto é a referência, de novo, cruzada com os textos do Velho Testamento, no caso aqui uma profecia de Isaías, que apontava para essa questão de João Batista como o precursor do Messias, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Uma coisa interessante sobre essa apologia a João Batista é que essa mesma referência que a gente tem aqui a João Batista, ela tem um duplo cumprimento na figura do remanescente fiel, lá no fim da história, ou melhor, no nosso tempo, né, no fim da história do mundo, com respeito à proclamação do Evangelho, que antecede a vinda de Jesus. Então, tanto esse texto ele se aplica na profecia que Isaías tem à referência momentânea do ministério de João, quanto ao remanescente fiel no fim da história. Inclusive, o remanescente fiel no fim da história é comparado a João Batista e a Elias, que são 2 profetas icônicos nessa figura de remanescente em Israel. Elias, por conta da reforma feita no tempo de Acabe e Jezabel, João Batista, por conta da reforma proposta que antecede a vinda de Jesus, e o remanescente fiel no fim da história, da mesma maneira, reformando o caminho ou a estrutura de caminho que conduz à segunda vinda de Cristo, a partir da pregação do Evangelho.
Feito esse ato, João Batista começa uma referência direta ao público que o escuta, e obviamente a forma como ele se dirige a esse público tem uma razão de ser, porque ele observa que fariseus e saduceus vinham assistir o que ele fazia, vinham ouvi-lo e vinham entender o que era essa história de batismo em João. E aí, quando João os vê, o Espírito Santo o ilumina para entender quem são aquelas pessoas, no sentido não de conhecê-las, mas o que estão pensando ou o que vieram fazer ali, e imediatamente ele os acusa de raça de víboras. E essa expressão, ela tem, além da questão pejorativa em si, ela tem uma ligação direta com o sentido do que faz uma víbora. Afinal de contas, esses mesmos sujeitos é o que vão aparecer um pouco mais à frente no encalço de Jesus, buscando formas de matá-lo ou de prendê-lo ou eliminar o seu ministério. A mesma coisa eles buscavam, intentavam fazer com João Batista. E ele faz essa lista de acusações e traz uma referência interessante, que é o fato de que eles batiam no peito, dizendo que são filhos de Abraão, e João zomba deles, dizendo que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas a pergunta não é se eles são filhos de Abraão, mas se eles produzem frutos dignos de Abraão. E aí ele faz um trocadilho aqui, uma referência cruzada, pontuando de que se a árvore não produzir frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Ou seja, ser filho de Abraão não significa nada. O que significa alguma coisa é cumprir o que Deus prometeu a Abraão, de que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Portanto, a função dos fariseus, dos escribas e dos judeus, de forma geral, era ser bênção, produzir fruto. Por não produzirem fruto e guardarem toda a questão da mensagem do Messias e a mensagem estrutural de salvação para eles mesmos, sem disseminar isso e sem ser exemplo para outros seguirem, isso implicaria que eles perderiam a bênção e, como consequência desse processo, seriam cortados e lançados no fogo. E no meio do caminho tem uma particularidade da vida de João Batista, pontuando que ele se vestia com simplicidade e se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Essa é uma eterna briga. O mel silvestre é fácil, né? Não tem problema, mas os gafanhotos são uma eterna briga que se estende ao longo da história do texto bíblico, para referenciar se isso aqui de fato são insetos, como aqueles listados em Levíticos, o que não haveria nenhum impedimento, uma vez que há insetos dessa natureza autorizados na dieta lá em Levíticos, ou se isso é simplesmente uma palavra que está mal traduzida como referência e sim significaria algum outro tipo de alimentação, como alfarroba, por exemplo, que seria uma alimentação semelhante em termos de texto. Mas essa é uma briga que nunca fecha, é uma briga que segue aí por um bom tempo e a gente não vai fechá-la até que a gente encontre João Batista e pergunte para ele o que ele comia. Isso vai ficar aí numa incógnita persistindo nesse debate, quando a gente olha especificamente o texto bíblico e a história do texto bíblico. Na sequência disso, vem o testemunho que João Batista dá a respeito de Jesus, que é o que aparece do verso 11 até o verso 12, e na sequência, o batismo de Jesus. Vamos ler os dois textos em sequência, depois a gente vai a Lucas e a João para ver esses mesmos textos referenciados lá, porque vale a pena olhar alguns detalhes que aparecem nestas referências. Então, Mateus capítulo 3, versos 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo inextinguável. Por esse tempo... Segura aí um pouquinho, só para referenciar duas coisas aqui. A primeira delas, importante nesse pacote, é esse contraste que João Batista traz entre o batismo dele, o batismo com água,
e Cristo como o batismo com fogo e com o Espírito. Esse contraste é interessante em duas dimensões. Uma histórica, afinal de contas, João Batista começa a pregação ou o processo de antecipação do Messias até o momento em que o Messias aparece. E aí João se retira, né? João vai se afastando do desenho até que, depois preso e morto, ele encerra o seu ministério. Por outra via, na sequência histórica, Jesus trabalharia com os discípulos, formaria um conjunto sustentável aí para a fase inicial do Evangelho, ascende aos céus e, ascendendo aos céus, promete que o Espírito Santo descerá sobre os discípulos para empoderá-los à pregação do Evangelho. Inclusive, eles deveriam ficar esperando até que o Espírito Santo se manifestasse para eles começarem a pregação. Essa é uma referência importante desta abordagem que João faz de que Cristo batizaria com o Espírito Santo. Porém, isso às vezes é mal compreendido como uma transição de batismos ou uma dependência de batismos enquanto referência de poder ou manifestação sobrenatural, o que não tem nada a ver com este texto. Esse texto é simplesmente uma referência sequencial de história. João batiza com água, o que não significa que o Espírito Santo não está sobre as pessoas que foram batizadas, tanto que, quando Jesus é batizado, quem aparece sobre ele é o Espírito Santo. Mas sim uma referência sequencial ao batismo de João, ao batismo do Espírito para o início da pregação do Evangelho cristão e ao preparo do joio e do trigo para o momento da salvação e do fogo. O que a gente vai ver como sequência na história, no fim da história desse mundo, quando Cristo se manifesta de maneira plena, com todo o poder e glória e majestade. Portanto, aqui tem uma referência explícita a toda a sequência histórica do cristianismo. E o texto termina dizendo que a sua pá ele a tem à mão e limpará completamente sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, que é uma cena ligada diretamente ao final da história do mundo, quando joio e trigo são separados, o joio é recolhido no celeiro, ou seja, Cristo leva os salvos ao céu e destrói os ímpios. Essa história que conclui todo o conflito do pecado é o que João está tentando retratar enquanto sequência nessa abordagem. Infelizmente, alguns tiram esse texto do contexto para justificar alguma manifestação extraordinária ou especial de batismo que vá para além do batismo de João, no sentido de que sem essa manifestação o batismo não aconteceu, que é algo típico do pentecostalismo moderno e das abordagens de doutrinas pentecostais. Na sequência disso, vem o batismo de Jesus. Vamos ler os versos 13 a 17, depois a gente vai lá para Lucas e João, ler essas referências cruzadas que esse mesmo texto tem. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ler os outros textos. Vamos lá para Lucas, capítulo 3, versos 15 a 22, e depois para João, capítulo 1, verso 19 em diante, só para a gente fechar essa cena a partir dos outros dois evangelhos. Lucas, capítulo 3. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira,
e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O texto de Lucas, ele traz uma coisa a mais. Lucas é um historiador, então Lucas vai localizando a história no tempo e traz uma referência importante, que é o fato de que Herodes manda prender João. Obviamente, isso aqui é uma antecipação da história, ele vinha na empolgação da história sendo narrada e deu um salto na história até a prisão de João Batista. Obviamente, a prisão de João Batista se dá depois do batismo de Jesus, mas ele concluiu essa fase da história só para dizer, olha, o Herodes a quem João prendeu, a quem João acusou, lá na frente vai prender João Batista. Embora o texto esteja retratado aqui como algo presente, algo constante, na verdade isso vai acontecer mais para frente um pouquinho, bem à frente do batismo de Jesus. Outra coisa que aparece aqui, dentro dessa referência, é que Lucas denomina a pessoa que desce sobre Jesus. Alguns pegam o texto de Mateus e querem abordar que a referência que Mateus faz ao Espírito de Deus seja o próprio Pai. Ele é quem se manifeste como pomba e diga, esse é meu filho amado. Mas quando a gente vê o relato de Lucas, Lucas ele não só identifica a pessoa, mas ele também pontua a forma. Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E do céu se ouviu uma voz, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Essa distinção entre os dois evangelhos, ela encerra um debate que eventualmente se levanta sobre a existência ou não existência da terceira pessoa da divindade, que é um detalhe importante do relato que Lucas faz. Lucas, ele sempre cita, ou na maior parte das vezes cita o Espírito como sendo o Espírito Santo. Essa expressão é uma expressão peculiar de Lucas. Já Mateus usa mais a expressão Espírito de Deus ou Espírito. E isso às vezes causa algum tipo de viés na leitura e interpretação desse modelo. Vamos para o texto de João, depois a gente volta para fechar esse pacote. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou Cristo. Então quem é você? Perguntaram eles. Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não conhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betsaida, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim,
muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Continua? Não, até aí. A junção do texto de Lucas com o de João mostra o contexto amplo, né, o contexto completo dessa cena. A primeira parte da cena, e aí a gente agora entende por que aquela acusação tão forte sobre os fariseus e sobre os escribas, sobre os saduceus, quando encontravam com João Batista, quando a gente vê as perguntas do povo e a insistência do povo com João Batista, perguntando se ele era o Messias, se ele era o Cristo, e ele respondendo taxativamente: não, eu não sou o Cristo é aquele que vem depois de mim. Essa insistente pergunta do povo também preocupava fariseus e escribas, porque se João se apresentasse como, de repente, sendo o Messias, ou se colocando como tal, aquilo poderia provocar uma comoção geral entre as pessoas e um monte de seguidores. Além do que, eles também tinham certa curiosidade ou interesse em entender o que estava acontecendo ali. E a afirmação de João de que Cristo viria na sequência dele, obviamente, também desperta curiosidade. O problema é que não despertou curiosidade para o bem, despertou curiosidade, no caso dos fariseus e escribas, para o mal, no sentido de acusações ou artimanhas contra João. Independentemente disso, João é explícito em dizer o que vem pela frente. E é interessante que quando a gente lê o relato de João sobre João Batista, de João Apóstolo sobre João Batista, a gente vê o que acontece quando Jesus aponta no caminho. E João, de longe, vê Jesus e imediatamente diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele de quem eu estava falando para vocês. Ele chegou. O mais interessante é que a plateia fica meio sem entender. Porque João diz isso, a coisa é tão inusitada e tão diferente que a plateia não entende de fato o que está acontecendo. E Jesus se aproxima de João e pede para ser batizado. O que também seria esquisito, como é que o Messias pede a João Batista que o batize? Se ele é de fato o Cristo, não faria muito sentido esse pedido. O próprio João se posiciona como não tendo condições de batizar Jesus e não ser digno nem de amarrar os seus sapatos, na linguagem nossa de hoje. O que significa dizer que aquela situação provocou, no mínimo, uma estranheza de todos. E Jesus calmamente se dirige a João e diz: não, continua o processo, porque é necessário que isso aconteça. Existem profecias que precisam ser cumpridas, existem questões que precisam ser fechadas na mensagem dos profetas anteriores e na mensagem bíblica. De certa maneira, é isso que Jesus está dizendo para João Batista. Afinal de contas, se a gente lê a profecia de Daniel 9, ela depende desse momento em peculiar, que é a unção de Jesus. Ali ele é ungido Messias, ali ele é colocado como iniciando o seu ministério. Então era importante que essa cena se desenrolasse da forma como a profecia havia descrito. E entendendo assim, João Batista aceita e batiza Jesus. E aí acontece a teofania que a gente vê aqui, da manifestação do Espírito e da manifestação de Deus, atestando que Jesus é seu filho. E João, o apóstolo, faz uma confissão de fé aqui no final. E é interessante porque essa confissão de fé, ela é uma retomada daquilo que estava nos versos 16, 17 e 18 do capítulo 1 de João, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa confissão que João, o apóstolo, faz a respeito do testemunho de Jesus, na expressão
dos sermões de João Batista é o que ele retoma aqui ao final, logo após o batismo, para atestar: pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Se a gente lembrar que o Evangelho de João é o último livro da Bíblia a ser escrito, já quase próximo da morte de João, isso faz todo sentido, porque todas as pessoas que haviam convivido com Jesus de forma direta, ou pelo menos a grande maioria delas, já havia morrido nas perseguições do Império, ou já havia morrido pela idade. Portanto, sobra João. No fim do pacote, lá próximo do final do primeiro século, sobra João vivo para atestar como testemunha real de que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, ele retoma o relato de João Batista para reafirmar, como apóstolo agora no fim do primeiro século, a divindade de Jesus e o cumprimento de Jesus da questão messiânica. Ele faz questão de posicionar isso dentro desse pacote, dentro desse pedaço do texto. Fechado isso aqui, a gente volta para Lucas só para um detalhezinho, Lucas capítulo 3, só para um verso que nos interessa, que é o verso 23. E esse verso é interessante por várias razões, mas uma delas é, ele marca, de fato, o desenho do início do ministério temporalmente. Então, não só a gente vê Jesus iniciando o ministério no período de Herodes o Tetrarca, o que já nos permitiria localizar o período do ministério de Jesus, mas com quase exatidão, quase porque o texto não é absolutamente preciso, Lucas posiciona a idade de Jesus no início do ministério. Jesus tinha aproximadamente, ou ao redor de 30 anos ao começar seu ministério. Lembrando que esse ao redor de é um pouco mais de 30 anos, não é necessariamente quase 30 anos, ao entorno de, ou seja, um pouco mais, passados 30, alguma coisa nessa direção, é a referência desse texto. O que se coaduna com aquele detalhe que vimos no nascimento de Jesus em relação ao período do nascimento de Jesus. Se Jesus nasceu entre 4 a 5 anos antes do ano zero, portanto, 4 a 5 anos antes de Cristo, e Jesus foi batizado no ano 27, o que significa dizer, então, que Jesus tinha um pouco mais de 30, ao redor de 31 ou 32 anos, ou quase completando 32 anos. Aqui Jesus inicia o seu ministério ao redor de 30 anos. Essa peculiaridade também nos permite posicionar a morte de Jesus, 3 anos e meio à frente. Então, se a gente assumir 31 anos, 34 anos e meio, se assumir quase 32, 34 anos e meio vira 35, ou seja, entre 34 e 35 anos, Jesus morreu, Jesus foi crucificado. Então, esse detalhe do início do mistério de Jesus nos permite essa localização aproximada do tempo do ministério e do tempo da morte de Jesus. A partir daí, o próximo episódio é a tentação de Jesus. A gente pode ler isso a partir de Mateus capítulo 4, a partir de Marcos ou a partir de Lucas. João não retrata a tentação de Jesus. Já que a gente está com Lucas aberto, vamos ler a de Lucas primeiro, depois a gente volta para a de Mateus, para o relato de Mateus, para verificar algumas similaridades e algumas diferenças no relato da tentação de Jesus, que também são peculiares, são significativas aí na história. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o mostrou um monumento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Uma coisa interessante do relato de Lucas, Lucas faz o relatório da tentação, faz o relato sequencial do modelo, porém há uma inversão e uma supressão no relato de Lucas. A inversão está nas duas últimas tentações. E a supressão é que Lucas não apresenta a interpelação de Jesus ao diabo para que ele se aparte. Lucas apenas retrata, terminadas as tentações, o diabo se apartou dele. Mas ele não retrata o episódio final da tentação. E essa inversão, ela soa como algo peculiar, algo típico, em função de que Lucas não faz parte da convivência de Jesus e, portanto, ele absorve esse relato de segunda mão. Lucas, muito provavelmente, e a gente começa a ter um pouco de certeza disso quando percebe essas pequenas inversões em Lucas, Lucas muito provavelmente não teve acesso ao Evangelho de Mateus. Porque se tivesse, a precisão do relato obrigaria Lucas a ter traços bastante importantes de Mateus dentro do seu texto. Então, a probabilidade maior é de que Lucas dependia de relatos, a maior parte deles, orais a respeito de Jesus, ou cartas, informações que as pessoas trocavam a respeito do ministério de Jesus, e não necessariamente a leitura dos evangelhos. Os relatos de Lucas vão deixando cada vez mais evidentes de que ele não teve acesso aos outros textos, à história retratada nos outros textos. Tanto que, quando a gente compara João, embora João seja um evangelho bem sintético em relação à vida de Jesus, ele se concentra mais no final da história da vida de Jesus, mas ainda assim tem alguns trechos da parte inicial. João é muito parecido com Mateus no que diz respeito à forma, à sequência, à informação prestada, mas diverge de Lucas e de Marcos, que são sujeitos que não viveram com Jesus, ou seja, evangelhos tardios ou evangelhos fora do período de conhecimento da história de Cristo. Então, isso é uma curiosidade interessante dessa inversão da tentação. Não vou discutir as tentações aqui, vamos discutir a partir de Mateus, quando a gente comparar os textos. Então, vamos lá para Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. É Mateus quem retrata a cena de forma mais completa e numa sequência bastante robusta dos eventos, inclusive com o final, com o desfecho da tentação. De trás para frente, a coisa interessante da última parte da tentação é Jesus virando para Satanás e dizendo: basta, vai embora, porque você está ultrapassando dos limites. Está escrito que só o Senhor adorarás, e só o teu Deus adorarás, e só a ele darás culto.
A primeira coisa interessante da tentação é que os dois textos, na verdade os três, Marcos também retrata esse mesmo episódio, retratam o fato de que Jesus estava cheio do Espírito, versão de Lucas, e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Essa versão está apresentada tanto no capítulo 3 de Lucas, quanto no capítulo 4 de Lucas, quanto no capítulo 4 de Mateus. Com um detalhe interessante de que Mateus aponta na direção de que... Eu estou escutando eco ou é só impressão minha? Não, é um áudio que ele está ativando. Eu pensei que era eco no meu microfone, tranquilo. O que acontece aqui, tanto no relato de Mateus quanto no relato de Lucas, a gente tem uma expressão importante acontecendo aqui, que é o Espírito guiou ao deserto. Só que Mateus avança um pouquinho esse relato, dizendo o guiou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa expressão positiva de Mateus, ela é muito típica da cultura hebreia. Isso, de vez em quando, vem como pergunta de alguém, seja aqui no nosso PG ou no Nada a Ver, a respeito de coisas como relatos bíblicos de Deus endureceu o coração de Faraó, um espírito maligno vindo da parte de Deus invadiu ou tomou posse de Saul, e coisas dessa natureza aparecem em vários vários relatos hebreus na Bíblia. E volta e meia alguém pergunta, mas como pode Deus ser causador dessas coisas, ou Deus estar por trás disso? Ou como pode Deus levar Jesus para ser tentado pelo diabo? A gente tem que lembrar que na cultura hebreia os elementos são concretos, e na visão de um hebreu, todas as coisas existentes estão debaixo da atenção, cuidado e permissão de Deus. Portanto, em última instância, guardadas aspas no que eu vou dizer, Deus é o que está por trás de todas as coisas, no sentido não necessariamente ativo, mas no sentido de acompanhamento e permissão. Afinal de contas, o diabo só está vivo porque Deus permitiu. O diabo só tentou Adão e Eva porque Deus permitiu. O diabo só nos tenta porque Deus permite. Longe de pensar que Deus seja um sádico querendo que nós soframos com as tentações de Satanás, a realidade é que Deus criou seres livres e ele persiste esta liberdade. Obviamente com limites, com controle e com proteção, mas ele persiste a liberdade para que na liberdade as escolhas possam ser feitas. Então, quando o texto aponta Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, é mais uma peculiaridade da visão hebreia de dizer, por trás de tudo isso estava Deus e Deus sabia o que iria acontecer. Portanto, Deus levou lá sabendo o que ia ocorrer. Essa seria a forma de nós, ocidentais, explicarmos esse texto, explicarmos essa história. Mateus não está preocupado com isso, ele simplesmente retrata, levou Jesus para o deserto para ser tentado. As tentações, elas expressam algo importante de comparação conosco. Não no sentido da tentação em específico, porque se Satanás chegasse para qualquer um de nós com essa proposta, transforma as pedras em pão, a gente ia rir da cara dele. Mas não era o caso de Jesus. Jesus tinha poder para fazer isso. Porém, para que isso fosse de fato uma tentação, não podia ser uma ordem de um anjo chegando para Jesus dizendo, transforma as pedras em pão, porque o teu pai autorizou. Se Satanás chegasse dizendo isso, teu pai autorizou, encerra o período da tentação, encerra o período do deserto, pode transformar as pedras em pão e se saciar. Se fosse assim que Satanás chegasse na forma de um anjo dizendo isso para Jesus, não seria uma tentação. Afinal de contas, seria uma ordem de Deus. Mas ele, para ser uma tentação e ter a queda, ele coloca um C na frente com uma dúvida em sequência. Você não diz que é o filho de Deus? Não te contaram isso a vida inteira? Então, se você é mesmo, por que está passando fome? Você tem poder, transforma as pedras em pães e come. Essa tentação tem duplo sentido. O primeiro sentido é direto. Jesus estava com fome, tanto que o retrato de Mateus e de Lucas pinta essa cena. Depois de 40 dias, ele teve fome. Portanto, estava com fome, justificava comer. Não havia pecado em comer. O detalhe é que o comer nessa circunstância era uma forma, e aí vem o segundo aspecto dessa tentação,
era uma forma de atender a uma demanda de dúvida sobre a divindade, feita por alguém que tinha certeza que ele era divino. E é nessas duas questões que Satanás ancora a necessidade de Jesus de agir por autossuficiência, que é a essência dessa tentação. Não é o apetite, embora esteja presente essa questão, não é a dúvida lançada e Jesus provar, mas é a autossuficiência de produzir por si mesmo prova, que é exatamente o que Eva fez e o que Adão fez. Tentando provar por si mesmos quem era Deus, ou se Deus estava certo ou estava errado. Na sequência, Jesus responde com um texto de Deuteronômio, capítulo 8, dizendo que nem só de pão viverá o homem, e isso faz uma contraposição, ou um contraponto interessante dos 40 dias no deserto com os 40 anos de deserto do povo de Israel, assim como com os 40 anos de deserto de Moisés em Midian. Portanto, a maturidade de Moisés no deserto para resgatar o povo, a maturidade do povo no deserto para entrar em Canaã, equivale à maturidade desses 40 dias no deserto de Jesus para o início definitivo do seu ministério. É como se fosse um período de provação ou de capacitação ao nível extremo. A parte hardcore dos testes para começar o ministério. É isso que está acontecendo aqui, e por isso essa alusão ao Velho Testamento, tanto a Moisés quanto a questão do povo de Israel, é interessante nesse texto. A outra tentação, ele leva Jesus para o alto do templo, para o alto do pináculo do templo. Então imagina o pátio do templo cheio de gente, as pessoas entrando e saindo do templo, todos os soldados ali, os sacerdotes, os escribas, os fariseus ali no templo, e do alto do templo, Satanás olha para aquela multidão lá embaixo, de pessoas circulando por Jerusalém e circulando pelo templo, e provoca Jesus com um texto dos Salmos. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Essa expressão de provocação a Jesus iniciaria o ministério em grande estilo. Já imaginou Jesus pulando do templo, do alto do templo, no pátio do templo, e sendo amparado, levitando e descendo até o chão com suavidade, na frente de toda aquela plateia? Muito provavelmente até os escribas e sacerdotes teriam reconhecido Jesus como o grande rei que executou um imenso milagre na frente de todos. Seria um ótimo início de ministério, bem diferente do que a gente vai ver em Mateus capítulo 5. De qualquer forma, é uma provocação, de novo, para Jesus usar o seu poder em benefício próprio para encurtar caminhos em relação àquilo que era o ministério e a vontade de Deus. E, óbvio, Jesus responde que isso é presunção. Utilizar-se da fé de maneira negligente ou deliberada é presunção. Se colocar numa situação de risco para que provoque Deus a protegê-lo é presunção. Então, isso é o que está atrás dessa cena. A terceira tentação, ele leva Jesus para o alto de um monte e mostra o mundo inteiro, tudo que existe no mundo, e diz: para que o ministério? Para que sofrer? Por que esse sacrifício? A essa altura há uma percepção de Satanás, afinal de contas já são 4.000 anos de história humana, assistindo pessoas sacrificarem no altar um cordeiro. Satanás não é bobo, não é um sujeito incauto, ele entende a cena de que Deus havia prometido que pagaria o preço do pecado, e o preço do pecado é a morte. Portanto, de alguma forma, Jesus passaria por isso e teria que sofrer. De alguma forma, pagando o preço do pecado. Dentro dessa condição, ele fala: vamos cortar caminho. Eu abro mão do mundo. Eu te entrego tudo isso, você não precisa sofrer. Apenas reconhece que o mundo é meu. Por que Satanás está provocando Jesus assim? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que estava lá em Jó, no capítulo 1, quando no céu, todos os filhos de Deus se reúnem e se apresentam diante de Deus, e Satanás furtivamente entra e ocupa um lugar entre eles. Como ele entra sorrateiramente e vieram representantes de todos os mundos de Deus, Deus obviamente vira para Satanás e não tem crachá e pergunta: de onde você vem? Ou seja,
a quem você representa para estar aqui? E Satanás bate no peito dizendo, eu venho de rodear a terra e passear por ela. A terra é minha. Eu sou representante dela. Nessas condições é que Satanás vira para Jesus agora, porque lá ele foi questionado por Jesus, se a terra é sua, porque tem um servo meu, Jó, na sua terra. Na mesma condição agora está invertido o modelo, Jesus é um ser humano, frágil, refém de Satanás nesse contexto, e Satanás o provoca dizendo, eu te dou tudo isso aqui, basta você reconhecer que é meu, para eu poder te dar. E, portanto, esse processo, ele tem um lado dele, que é a adoração, que está retratada na frase de Jesus, mas tem um outro lado, que é o reconhecimento da legitimidade de Satanás em ter o mundo aos seus pés. E tomar posse desse mundo e ser, de fato, o dono do mundo. Obviamente, Jesus não entra nessa, nem por economizar caminho, nem pela adoração proposta embutida nessa questão, porque por trás dessa cena está a igualdade de Satanás e Cristo, que é o que desde o início do pecado Satanás questiona. O fato de ele e Jesus serem iguais e Deus ter privilegiado Jesus em detrimento dele. Essa é a questão do ciúme e da inveja de Satanás desde o início. Tanto que Satanás quer subir às mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Essa provocação tem a ver com isso. Jesus não podia responder de outro jeito, a não ser o texto que usou, retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí o diabo o deixou, e aí vem a parte interessante da história que Mateus conta. Então os anjos vieram e o serviram. Portanto, a fome foi saciada de uma forma totalmente distinta daquela proposta por Satanás, e propositalmente Deus manda os anjos para alimentar Jesus. Eu fico imaginando os anjos no desespero ali de querer pegar Satanás no braço e não poder fazer nada, ficando ali esperando, e Deus quase que com uma mão segurando e freando os anjos. Até que Satanás vai embora, então Deus fala, agora podem ir. E aí começa aquele jogo de empurra para ver quem chega primeiro para servir Jesus. É só uma brincadeira na cena, para a gente entender os bastidores disso. Porque a cena de Jesus tem torcida, assim como a nossa. E essa é a parte bonita da tentação. A mesma promessa feita para Jesus, nos lábios de Satanás, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Essa mesma expressão, embora usada erroneamente por Satanás, está disponível para todos nós. Ou seja, os salmos são para nós. O que significa que tem gente torcendo ao nosso redor em cada um dos nossos embates. E Deus está lá, segurando a mão, calma, ainda não é hora, calma, ainda não chegou o momento, mas eu fico imaginando quando Deus tirar essa mão e a restrição, o empurra, só de brincadeira, entre os anjos, para chegar primeiro e se apresentar à lá final do projeto Sunlight. Prazer, meu nome é Jader. Essa é a cena que a gente está vendo aqui com Jesus em relação aos anjos. E o mais curioso, Jesus não sabe quem são os anjos. Os anjos sabem quem é ele, mas Jesus não sabe quem eles são. Porque Jesus é humano. Ele não os conhece. Ele sabe que são anjos, mas ele não os reconhece na forma direta, pelo menos não como ser humano. E essa é uma coisa também bastante interessante nesse texto, ou seja, os anjos, embora conhecidos no sentido de existirem para Jesus, são para ele como são para nós. Estranhos e, ao mesmo tempo, irmãos e amigos. Essa é uma cena que fecha de forma muito bonita o retrato que Mateus pinta. Acho que por hoje isso está de bom tamanho. Na próxima semana, a gente continua seguindo aí o ministério de Jesus, essa fase inicial do ministério de Jesus, e vamos adentrar o Sermão da Montanha, que é de fato a primeira grande parte aí do ministério de Jesus dentro desse contexto. Aliás, talvez antes de ler o Sermão da Montanha, a gente leia João 2, para depois voltar ao Sermão da Montanha. Vamos continuar aí esse finalzinho de Mateus, e depois vamos lá para João capítulo 2, e depois retornamos para o Sermão do Monte. Oramos?
Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque cenas como a que Jesus passou no deserto nos dão ânimo e nos dão a percepção de que não estamos sozinhos, de que temos as hostes inimigas contra nós, mas temos milhares e milhares de anjos ao nosso redor, torcendo e nos amparando em cada uma dessas tentações e desafios. Dá, Senhor, que possamos enxergar para além daquilo que é visível, entendendo que existem seres prontos e sempre dispostos a nos ajudar em todas as dificuldades que enfrentamos. Te agradecemos por tudo isso, pedimos igualmente uma boa noite de repouso e um bom sábado na tua companhia, por Jesus. Amém.